No mês passado, eu ministrei todos os cultos, foi sobre dízimos de ofertas, foi sobre prosperidade, foi sobre o assunto finanças mesmo. Esse mês eu estou começando hoje, né? A Santa Ceia não vai acontecer hoje, ela é no próximo domingo. Hoje eu estou começando um estudo sobre o livro de Romanos. Os meninos vão colocar ali para você ver. Romanos foi um livro que Paulo escreveu para esse povo mesmo, né? Os romanos, o pessoal que morava em Roma. Antes de entrar no assunto em si, eu preciso dar aqui para você um pano de fundo, eu preciso dar aqui para você um pouquinho de contexto, tanto histórico quanto geográfico, político, você entender, né, o referencial, onde que era Roma. Roma era a capital do Império Romano e, por causa disso, era também a cidade mais importante daquela região. Ela contava com uma infraestrutura excelente. Naquela época já tinha até rede de água naquela cidade. Ela se tornou, então, muito atrativa para outros povos, para outras culturas, para pessoas que moravam em outros lugares que queriam vir para morar em Roma, por causa do conforto da estrutura oferecida. Naquela época, quando Paulo escreveu para eles, ela tinha uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. Então, deixa eu contar para vocês. Mais ou menos, não do tamanho horizontal, mas mais ou menos a população de Manhattan hoje, ou da minha cidade lá no Brasil, Goiânia. 1,5 milhão de habitantes. Desses 1,5 milhão, muito provavelmente, a metade era constituída de escravos, por causa do poder aquisitivo de quem morava ali. As pessoas queriam ter pessoas trabalhando para elas, escravos servindo elas. E alguns historiadores acreditam, na verdade, que dos membros da igreja de Roma, né, daquela época, por volta de 70% dos membros da igreja eram escravos, que tinham seus trabalhos, mas, vamos dizer assim, iam para a igreja no momento que era deles irem cultuar e fazer tudo que uma igreja faz normalmente. Roma também foi o palco das maiores atrocidades contra os cristãos daquela época. O que eles faziam com os crentes daquela época era de uma brutalidade, de uma crueldade ímpar, em formas que eu vou te dizer que nem vale a pena mencionar aqui, de tão feio que era. Então, de maneira geral, tratava-se de uma mega cidade, uma cidade muito bem planejada, muito bem estruturada, com muito recurso, com muita riqueza de mercadoria circulando no mercado, né, oferecendo bastante conforto para quem queria morar ali. Justamente por isso, como eu disse para você, ela atraía várias culturas, várias pessoas de outros lugares, e ao atrair essas culturas e pessoas vinham também religiões. Tinha religião para tudo quanto é gosto naquela cidade, tinha cultura para tudo quanto é gosto. Falando da igreja que surgiu em Roma, havia naquela cidade uma colônia de aproximadamente 40 mil judeus antes do surgimento do cristianismo. Não sei se você sabe, mas os primeiros crentes foram judeus convertidos. Alguém já tinha ouvido falar isso? Os primeiros foram judeus convertidos. Entre eles, haviam aqueles que aceitavam o evangelho pacificamente, eram transformados, mas havia também quem rejeitava. E isso causava um certo conflito. Por causa dos conflitos, houve um certo imperador chamado Cláudio, que em determinado momento ele expulsou literalmente os judeus da cidade, dizendo para eles: chega, não quero mais essa confusão aqui na minha cidade. É muito interessante você também saber que a igreja em Roma não foi fundada por Pedro, como ensina o catolicismo. Também não foi fundada por Paulo. A igreja em Roma nasceu de maneira espontânea. Grupo de pessoas decidiu se reunir, decidiu começar a falar do evangelho, decidiu começar a buscar o Senhor, e assim a igreja foi formada. Paulo escreve para eles com 2 objetivos básicos. Estou te dando aqui um pano de fundo só para você entender. O primeiro objetivo é que Paulo estava saindo de uma certa região, ele estava saindo de Éfeso, e ele tinha a ideia, ele queria muito ir pregar lá na Espanha. E ele contava com a ajuda dos irmãos. Então ele manda a carta se apresentando para eles, dizendo: olha, eu sou o apóstolo Paulo, assim assado, estou querendo ir pregar lá na Espanha e conto com a ajuda de vocês. Mas
principalmente, aqui vem o outro objetivo, que é o objetivo principal, o objetivo maior, como os crentes estavam crescendo ali dentro, e havia uma influência extremamente forte dos 44 mil judeus que eu acabei de contar aqui para você, o evangelho estava sendo ministrado de forma misturada. Agora você já vai começar a entender um pouco da palavra, porque eu vou começar a falar mais a linguagem que a gente fala aqui no normal. Era a graça com um pouquinho de lei. Havia mistura. Havia, tudo bem, para ser salvo você precisa aceitar o Senhor Jesus, mas não é só isso. Havia duas culturas, duas práticas muito difundidas no meio deles. Além de aceitar Jesus, eles tinham que se circuncidar. Todo mundo sabe o que é isso? A operação de circuncisão. Mas tinha também que cumprir certos rituais da lei. E isso fez com que Paulo escrevesse essa carta para instruir eles sobre a visão correta, sobre a revelação correta do Evangelho da Graça. Se você quer entender sobre a graça, sobre esse Evangelho que a gente fala aqui o tempo inteiro, tem hora que até cansa, né, o jeito que a gente fala, Evangelho da Graça, Evangelho da Graça, Evangelho da Graça. Se você quer entender mais sobre ele, você tem que entender Romanos. Você tem que ter revelação desse livro. Foi o livro que Paulo escreveu dizendo, olha, esse é o Evangelho da Graça. E é isso que a gente vai estudar durante essas próximas 4 semanas. Eu me lembro que quando eu conheci a Thaís, ela estava vindo de uma igreja, ela era de uma igreja, assim, muito da lei, muito pesado, muito forte. E eu falava, você lembra de eu falar para você do plano de redenção, descrito em Romanos, e ela olhava para mim com a cara assim, sabe? Ela pensava, esse caboclo não sabe nada. Ela não aceitava muito, não. Aí ela vinha com o conhecimento dela, me ensinar alguma coisa, eu tentava falar do Evangelho da Graça, mas não entrava muito. Até que ela mesma, o Senhor, a instruiu. Essa carta foi escrita no final da 3ª viagem missionária de Paulo, e nem foi ele quem levou a carta. Foi uma irmã chamada Febe, que estava indo de viagem para Roma, e ela então disse para Paulo, deixa que eu levo. Interessante, porque hoje, né, como é que um pastor traz cartas para a igreja? Alguém pode me ajudar enquanto eu bebo água? Pregação. Através da pregação. Tem um outro jeito muito comum que é... Hã? Não, no WhatsApp. É um jeito comum hoje, não é? Lá a gente fala as coisas e tem gente que às vezes fica bravo comigo e sai do grupo se eu falar alguma coisa. Então eu prefiro ficar mais calado. Porque às vezes eu vou lá e falo, não, irmãos, não é assim. Se eu falar, aí... Mas deixa eu te dar aqui um esboço muito simples desse livro. A primeira parte, nós vamos estudar Romanos em 8 partes. Hoje eu não vou dar conta de falar mais que a primeira. É muito importante você entender ela. A primeira parte fala do Evangelho de Deus, que é do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 17. Só 17 versículos. A segunda parte, ela diz que todos os homens foram condenados, que é de Romanos 1, 18 até o capítulo 3, versículo 20. Talvez a gente entre nele um pouquinho. A terceira parte vem a explicação da justificação, depois santificação, depois glorificação, depois eleição, que é onde a maioria dos novos convertidos esbarram, eles não conseguem passar muito bem pela eleição. Vem a transformação e no final Paulo conclui ali pelo capítulo 15 e 16. Então vamos lá. Agora eu vou orar e nós vamos estudar todo o capítulo 1 de Romanos. Amém? Feche seus olhinhos por um momento. Espírito Santo, nós oramos que o Senhor nos traga luz, entendimento. Faz o Logos receber luz do Senhor para que haja revelação, para que haja rema no nosso espírito. Nós precisamos entender, sim, o que foi esse evangelho que o Senhor mesmo chamou de o Evangelho de Deus. Algo que o Senhor deixou separado para nós, para nos mostrar o caminho, para nos ensinar, para nos capacitar a ter um relacionamento com o Senhor baseado nos princípios corretos. Em nome
de Jesus. Nessa primeira parte, que nós vamos chamar só de o Evangelho de Deus, Paulo fala exatamente disso. É obviamente que todo o livro vai tratar desse Evangelho, mas é logo no início, logo aqui nos primeiros versículos, que ele faz questão de deixar, e de forma muito clara, que ele está falando do Evangelho da graça. A Bíblia, no Novo Testamento, ela começa com 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a maioria dos teólogos chamam o livro de Romanos, que é o próximo que vem, de 5º evangelho. Justamente por isso, porque ele prega, ele ensina as boas novas de maneira muito bem explicadinha. Amém? Nos 4 evangelhos, eles mostram a morte e a ressurreição do Senhor no corpo natural. Quando você entra em Romanos, ele já trata só do aspecto espiritual da coisa. Nos evangelhos, eles mostram Deus como Emanuel. É Deus conosco. Emanuel significa isso, Deus conosco. Paulo vem e escreve aos Romanos, dizendo, não é mais Deus conosco. Agora é Deus dentro, em nós. Deus dentro do homem. Amém? Vamos ler então? Romanos, capítulo 1, verso 1 até o 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Frisa aí. Primeiro ele dá o pedigree dele aqui, ele fala as características dele. O que ele está dizendo que ele é? Lê lá, irmãos. Paulo, servo. A sua versão fala escravo? Tem uma versão que fala escravo. Sim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele é 3 coisas ali, servo, apóstolo e foi separado. Aí ele vai falar do Evangelho. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Olha só, eu nem deveria parar, mas eu tenho que parar porque tem coisas... Ele está dizendo, através desse Evangelho do Senhor, né, por intermédio dele, nós viemos a receber 2 coisas, graça e apostolado. Graça e apostolado. Eu já vou começar a definir algumas coisas aqui. O Evangelho da graça é para mim e para você, mas o Evangelho do apostolado é para mim e para você também. Apostolado não é um título necessariamente de uma profissão, de alguém que evangelizou muito e formou muitas igrejas, abriu muitos campos missionários, então alguém vai lá e ordena ele ao apostolado. Daqui a pouco eu vou explicar mais o que é isso. Mas Paulo está dizendo para mim e para você, nós fomos chamados para receber esse evangelho da graça e do apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros,
tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia! Todas as vezes que você fala sobre isso, de que Deus agora veio habitar dentro do homem, Deus não é mais o Deus que vive do lado de fora, Ele não está mais lá num prédio que você vai buscar Ele hoje habita dentro. Quando a gente vem para cá, quando você vem para o prédio da igreja, você está vindo para a Assembleia dos Santos, você está vindo para, junto com seus irmãos, louvar o Senhor e receber uma palavra dEle, vem para ter comunhão, vem para poder erguer suas mãos. Pastor, eu não posso fazer isso em casa? Pode. Mas vou te dizer, existe algo preparado do Senhor para nós quando nós nos reunimos assim em família. Tem coisas que eu já preguei aqui, já mostrei para você, tem certos milagres, tem certas bênçãos do Senhor que só são liberadas no meio da congregação. Não é que Deus é egoísta, mas Deus chamou um corpo. E o ideal é que esse corpo esteja sempre com as partes todas no mesmo lugar. Por isso que a igreja primitiva se reunia com que frequência? Todos os dias. Todos os dias. Ah, pastor, naquele tempo o povo não trabalhava. Vou te falar que você está equivocado. Naquele tempo não tinha Tesla para te levar para o trabalho, para a igreja. Naquele tempo não tinha bancos tão confortáveis assim. Naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis. Não tinha máquina de lavar roupa, não tinha máquina de lavar louça. Não tinha vacuum. Não tinha Swiffer. O que mais que não tinha? Luz. Tinha luz de tocha, né? De lamparina. Pelo menos aqui o povo dormia mais cedo. O povo dormia mais cedo, mas também acordava mais cedo. Por isso que eu gosto de acordar cedo. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha TikTok. E o povo ia para a igreja todos os dias. E não só isso. Com que frequência que eles tomavam a Santa Ceia? Todos os dias. Nós tomamos a Santa Ceia uma vez por mês, normalmente, por causa de uma questão logística, para facilitar. Amém? Mas quando Deus vem habitar no homem, você precisa entender algo. Se nós lidarmos com o Deus do lado de fora, nós vamos estar o tempo inteiro tentando fazer as coisas certas, tentando mudar nós mesmos, tentando nos tornar adequados, tentando nos tornar qualificados, capacitados, santos o suficiente para poder chegar na presença do Senhor. O dia que o crente tem revelação e entendimento que Deus passou a habitar dentro, acaba esse problema. Porque aí a transformação não é mais de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. E eu anotei aqui algumas coisas que acontecem, né? Não são todas, mas só para você entender que muitas mudanças acontecem. Primeira delas, o jeito de viver muda. Eu pus assim, antes a pessoa ficava o tempo todo preocupada com o futuro, com as contas para pagar e acabava priorizando o trabalho acima de tudo, inclusive acima da família e da igreja. Agora você entrega tudo nas mãos dele e descansa e se torna alguém que busca o Senhor em todos os seus caminhos. Isso está lá em Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante. Vamos ler? Por isso vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu vou te dizer que é muito mais fácil você até diminuir um côvado do curso da sua vida, se você ficar muito ansioso. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos. Frisa aí, Samira. Ou com que nos vestiremos. São preocupações normais de um pai de família, de uma mãe de família? Sim ou não? Sim. O problema não é você preocupar com o que você tem que fazer. O problema é o que nós fazemos com a preocupação. O preocupar é normal. Ele às vezes até é necessário. Porque se a pessoa não preocupa muito, ela acaba nem indo trabalhar, acaba não fazendo nada, só quer ficar dentro de casa jogando videogame. O problema é que às vezes a pessoa pega a preocupação e deixa aquilo se tornar um pânico sobre ela. Um medo frequente. Mas e se eu quebrar? Eu não posso fazer isso, eu não posso nem arriscar mudar de business, de negócio. Vai que eu quebro, vai que não dá certo. Eu não estou mais na idade de mudar de emprego, eu não estou mais na idade de me aventurar por outros caminhos. O texto está dizendo ali, olha, não vos inquieteis. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vós, Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino? Justiça, paz e alegria. Sim, mas quando o texto ali está dizendo, buscai, pois, o seu reino e a sua justiça. Às vezes a gente tem que fazer essas perguntas para nós mesmos, irmãos. O que é uma vida de reino? Alguém me responda. Ser guiado por um governante. Como é que é? Ser guiado por um governante. Muito bem. É uma vida em que você é guiado por alguém. Alguém governa seus passos. Você não está solto. Você não está indo para onde o seu nariz aponta. Você não faz simplesmente aquilo que você quer. Você tem um comandante, você tem alguém que te diz, faça isso. Eu preguei aqui outro dia, acho que foi domingo passado, não me lembro, em que eu disse que o problema não é o que a gente faz com os 10%, que é o dízimo que a gente dá. O problema é o que a gente faz com os 90%. Porque os 10% a gente até é obediente. Agora os 90%, a maioria não pergunta para o Senhor, o que eu faço? O que eu pago primeiro? O que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Vamos ser honestos, irmãos? Fazemos? Quem aqui depois de dar o dízimo, você até ora para dar o dízimo, você pega o envelope lá, né? Senhor, eu estou sendo fiel. Eu estou dando meu dízimo, estou vindo aqui. Muitas das vezes, quando entrega os dízimos, já acabou, os 90 já acabou. Os 90 já acabaram? Credo. O jeito de viver muda. A pessoa que já entendeu que a vida dela está nas mãos do Senhor, ela não fica vivendo desesperada. Ela segue aquilo que eu falei ali agora. Não precisa voltar lá não, Samir. Ela relaxa. Ela não anda mais desesperada. Ela não está preocupada com a imigração, com Donald Trump, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. Ela não está preocupada se o país está em crise. O país entra em crise, ela vive na boa. Eu já contei aqui uma história que está na Bíblia de alguém que em tempo de seca, quando não era suposto plantar nada, plantou e colheu muito. Quem foi? Isaac. Que tanto que ele colheu? 100 por 1. Irmão, em tempo de seca, em terra seca. Fala isso para um... Como é que chama aquela profissão? Agricultor ou agrônomo? Também? Fala isso para o agrônomo, um cara que foi para a faculdade, estudou e fala para ele assim, a terra está sequinha, vou plantar até mesmo. Eu falo, aham. Além do jeito de viver mudar, muda também o jeito de falar. Olha o que diz em Lucas 6,45. O homem bom, está ali na tela, vai aparecer. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, está falando do homem mau, do mau tesouro, que não está no coração, né? Mas ele está falando do mau tesouro, está em qualquer outro lugar, ele tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Não é mais uma questão de ficar vigiando o que fala. Ah, não posso falar essa palavra, que o pastor já falou que se falar está errado, esse negócio é do mundo, aí, né? Para com isso. Deixa a mudança acontecer de dentro para fora. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque tem tudo a ver com o Evangelho de Deus.
O padrão de roupas muda. Eu pus assim, ó. Não adianta líder ficar brigando com pessoas, mandando elas usarem saias mais longas, decotes mais discretos ou biquínis que cubram mais. Quando a mudança vem de dentro para fora, você não tem que ficar preocupado com isso. Eu me lembro que na igreja que eu converti um dia, tinha uma irmã que ela ia com umas roupas assim, terríveis, vamos dizer assim. E alguém chegou no pastor e falou assim, como? Que o senhor permite ela andar desse jeito? Aí ele falou, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vou dar bronca nela? Então eu tinha que dar uma bronca nela que ela está andando desse jeito e eu sei porque você é um fofoqueiro falando mal dos outros, né? A gente tem que deixar o Espírito de Deus promover a mudança. É bem verdade, irmãos, que o Espírito só vai promover mudança quando houver o entendimento, o ensino, exatamente. Mas ensino não significa necessariamente bronca. Ensino não significa necessariamente que eu tenho que sair descendo porrete na cabeça de irmãos. Esse é o erro que todo pastor é tentado a cometer todo dia. E eu não sou diferente, confesso por você. Outra mudança que acontece, eu não li o texto, né, das roupas, põe lá para mim. Quero, portanto, que os varões digam amém, orem em todo lugar. Nós vamos começar aqui vamos mesmo, Leco, ou não? Nós vamos começar aqui um projeto, só os varões me ouçam, as irmãs deixá-las de lado por um momento, que vai revolucionar essa história, revolucionar a história dessa igreja. As mulheres viajaram, eu estava lá na casa do Leco, aí o Leco falou assim, pastor, sabe o que nós podíamos fazer? Do nada, nós estávamos falando de carne, ele vai sair com isso do nada. Sabe o que nós podíamos fazer, pastor? O que, irmão? Nós podíamos ir para a igreja, pelo menos uma vez por semana, 4 horas da manhã para orar. Chegou a dar um frio na minha espinha. Eu falei, vamos embora. Aí o Fernando ainda endossou ele. É mesmo, pastor, nós já saímos de lá, já vai para o trabalho. Aí o Alex também falou, mas é o seguinte, se não tiver trabalho, tem que ir assim mesmo. Eu falei, isso mesmo. Eu fiquei calado. Eles foram criando o ministério. Da oração dos homens. Como é que nós vamos chamar esse negócio? Homens que oram. Homens que oram? Vai começar amanhã, né, mano? É? Não quer deixar para outra segunda? Não. Os varão que quiser participar amanhã, 4h30. Amanhã mesmo, aqui mesmo? É, ué. Aleluia! Glória a Deus! Nós combinamos isso, que cada segunda-feira vai ser um, né? Amanhã você? Você prometeu mesmo, ainda bem que você vai cumprir. E outra coisa, Fernando, você vai errar a hora não, viu? Agora o pior sou eu, que eu tenho que acordar mais cedo para estar aqui, para esperar todo mundo, né? Poder, seu nome também. Eu tenho a chave também. Hã? Eu tenho a chave também. Aleluia, mas eu vou estar aqui. Amém, varões? Amém. Olha, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, até na Paz Church, na segunda-feira, 4h30 da manhã, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. E aí, olha o que ele diz, da mesma sorte que as mulheres, em traje de que jeito, irmãos? Decente. Se ataviem com o quê? Modéstia e bom senso. É engraçado que isso está na Bíblia. Paulo está falando aí para Timóteo que as mulheres tinham que se ataviar, tinham que se vestir com bom senso. Alguma irmã tinha que ser a vigia da moda aqui nessa igreja. Nós não vamos ter isso um dia. Não com cabeleira frisada. Eu não sei o que é isso, mas não tem nada a ver com o cabelo das irmãs. Não, tem nada a ver com das irmãs, não. Eu não sei o que é o frisado. Eu tenho que ir para os gregos estudar para descobrir. É? Fala que não pode ter nem ouro. E nem pérolas. E nem vestuário dispendioso. Acho que eu não deveria ter lido esse texto. Né? Não tem problema nenhum, irmão, irmã. Você vem bem arrumada para o culto, não tem problema nenhum você ir para os lugares bem arrumada, você ter suas pérolas, seu ouro. O que Paulo está fazendo ali é um paralelo. Ele está dizendo, olha, mas é para ela se vestir de quê? De boas obras. Como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. É porque tem muita gente que quer investir em negócio de pérolas em vez de investir na palavra do Senhor. Não é? É isso que ele quis dizer. Tem irmã aqui que tem pérolas? Aleluia! Além do padrão, do jeito de falar, do jeito de viver, muda também os ambientes e as amizades. Olha,
Proibir não é o melhor caminho, né? Falar para a pessoa, eu já proibi muito meus filhos, você não vai ter amizade com fulano, nem com ciclano, eu já fiz isso. A proibição nada mais é do que imposição da lei de novo. É bem verdade que pai e mãe às vezes vai proibir, porque ele está vendo a coisa degringolar. Ele está vendo que o negócio vai morro abaixo. Não é? Aí o pai e a mãe não chegam e falam assim, não. Meu pai uma vez, minha mãe vivia me ameaçando para me largar de ter amizade com uma certa moça. E não dava muito certo, porque eu escapulia e eu queria ter amizade com ela ainda. Meu pai um dia chegou em mim, rapaz, palavra de pai é um negócio muito sério. Ele sentou, eu estava na minha cama, ele sentou assim, perto da cabeceira de baixo, lá do pé da cama, falou assim, meu filho. Eu falei, sim, pai. Olha o peso da palavra de um pai. Não é que da minha mãe não tinha peso, não, mas minha mãe mais batia. Meu pai não. É porque nós perdemos a paciência. Não é? Ele chegou e falou assim, quem está te pedindo é seu pai. Eu cheguei a tremer na cama. O que você vai pedir, pai? Larga dessa menina. Naquela época não tinha celular, tinha uns telefones grandão assim em casa, eu catei o telefone, liguei para ela, falei, aqui, oi amor, nunca mais eu falo com você. Pá! Acabou. Acabou. Meu pai pediu. Meu pai falou comigo. Às vezes o Espírito Santo fala com você, às vezes o seu pai fala com você. Às vezes ele chega e diz assim, meu filho, é seu pai que está te pedindo. Às vezes ele fala de forma carinhosa, né? Larga a mão disso. Larga dessa bobeira. Mas aí no ouvido da pessoa entra assim, eu vou pesar a mão. E o Senhor está dizendo, você não precisa disso. E entra no ouvido dela, eu vou te castigar. Não é assim que acontece? Deve ter deve ter um microfone satânico que pega as palavras que estão ouvindo. E antes de entrar, ele faz umas mudanças lá, né? Salmo 1, verso 1 até o 3, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí olha o que acontece com esse homem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas veja, querido, a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, bendito é o homem que não faz o quê? Volta 2 versículos lá, Samira, volta no primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Alguém me ajude rapidamente, o que é uma frase, uma expressão que se caracteriza como conselho do ímpio? Vamos ali tomar um agora, né? Essa aí é o conselho do ímpio mesmo. Quer ver um conselho bem forte do ímpio mesmo? Rapaz, larga de ser trouxa, larga essa mulher. Alguém aqui já ouviu alguém falar isso? Ou ao contrário, né, Thaís? Esse marido seu, ele tem... Como é que é o nome desses complexos que tem hoje em dia? Como é que é o nome deles? Complexo de quê? Ele é narcisista. Esse seu marido é narcisista. Vai viver sua vida, minha filha. Vai ser feliz. Conselho de ímpio. Ele também não se detém no caminho dos pecadores. O caminho do pecador é o que você falou. Vamos ali fumar vamos ali fazer isso, não sei o quê. Né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você estiver sentado com alguém que está escarnecendo, eu não vou nem aventurar em tentar definir o que é escarnecer. Na sua cabeça você sabe, se você não souber, eu oro que o Espírito Santo te ensine. Mas se você está sentado numa roda e o povo está falando só aquilo que não edifica, só zombaria, só contando aquelas piadas, um homem falando de mulheres e contando piadas indecentes, levanta e sai. Eu e o Neymar, a gente trabalha num ambiente bem forte, não é? Nesse sentido. E às vezes eu e ele, às vezes a gente só baixa a cabeça, um olha para o outro olha para um. Mas fica na nossa ali, né? E às vezes a gente vai ouvindo tantos brincar, a gente entra também na parada. Deus me livre, e me guarde e me proteja.
Outra coisa que muda na vida da pessoa é que comportamentos que antes não eram muito bons, vou chamar eles de demoníacos mesmos, eles vão dar lugar à santidade. Irmãos, estudando para pregar essa palavra, eu me deparei com um texto que já faz muitos anos que eu não leio. E quando eu li, sabe aquela hora que dá um frio na sua espinha? Eu falei assim, Deus, eu já li isso aqui, que eu já li o Novo Testamento todo, mas eu não lembrava de que era tão forte assim. É um texto longo. Você está disposto a ler comigo? Amém. Ok? Não é para você achar que eu estou impondo lei, não é isso não. Você vai entender no final. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 4 até o 22. Vamos com calma. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Deus poupou os anjos, irmãos? Não. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo e a quantos venham a viver impiamente. Espera aí, frisa aí, volta. Deus está dizendo o seguinte, olha, você quer viver de maneira ímpia? Ele está dizendo, olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, está lá, ó, né? Para que sirva de exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aí ele diz assim, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. A pior coisa que tem é quando o crente tenta viver no mundo. A Bíblia fala que Ló era o quê? Justo. Mas ele foi viver aonde? No meio da bagunça. Crente que quer viver no meio da bagunça, ele vai viver do jeitinho que está escrito ali, olha, afligido. Ele vai viver em agonia, ele vai viver igual um peixe fora d'água. Não é? Pula. Porque esse justo, falando dele, né, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Irmão, se você começar a ler, a gente vai ler tudo, mas vai dando assim um certo frio. Menosprezando governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Paulo está deixando bem claro ali, cuidado com o que você faz ao falar mal de autoridade. Como é que o texto começa? Deus não poupou quem? Tá tampando o microfone? Ok, perdão. Eu tentei tampar na metade já. Oh, meu Deus. Obrigado. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Tem certas coisas que às vezes as pessoas me perguntam, mas por que o crente está passando pelo que está passando, pastor? Porque escolheu. Eu e você fomos chamados para viver debaixo da graça. Mas a Bíblia é clara, se você decidir andar debaixo da imposição da lei, debaixo da força do pecado, problema seu. A verdade é essa. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério. Traduz para mim alguém, o que é ter um olho cheio de adultério? Como é que você enche o olho de adultério? Assistindo o que não precisa. Tá claro ou eu preciso desenhar? E insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Está falando que é filho, mas é maldito.
abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Olha o que aconteceu com ele, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana. Não muda o versículo. Refreou a insensatez do profeta. Balaão era o que, irmãos? Deus se chateou com o que ele estava fazendo. E pôs o que para falar com ele? Que animal? Uma mula. Mas com que propósito? Para refrear a insensatez do profeta. Pulo. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando a pessoa se deixa vencer pelo pecado, ela se torna escrava dele. Eu falava de um jeito interessante, antigamente, que eu não falo mais sobre pecado, que a minha visão hoje mudou um pouquinho, mas eu dizia assim para o irmão, o importante é você estar na luta, irmão. Eu falava errado, irmão. Porque na luta tem hora que você ganha, mas tem hora também que você leva bordoada. O Senhor não nos chamou para ficar lutando o tempo inteiro. Ele nos chamou para sermos vitoriosos. Amém? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não vim aqui para te pôr medo com esse versículo, eu vim para te contar uma coisa. Você não é mais um porco que foi lavado, né? Não estou chamando de porco, não. Você é alguém que o Senhor mudou a natureza dele. Amém. A nossa natureza era carnal, pecaminosa, cheia de maldade, de malícia, de intenção errada. Hoje o Senhor pegou eu e você e incluiu na morte dele. Esse é o Evangelho de Deus. Amém. Mas não só isso. Jesus ressuscita e eu sou incluído também na ressurreição dele. O velho homem morre, nasce um novo homem. Amém. O que você precisa fazer para vencer o pecado é ter revelação disso. Pastor, como é que eu faço para ter revelação? Primeiro é crendo. Segundo é o tempo inteiro declarando. Eu convivi com vários rapazes, vários homens, em que eles chegavam para mim e diziam assim, cada um deles no seu tempo, cada um no seu momento: pastor, não consigo largar esse pecado. Eu dizia para ele: você tem que declarar o tempo inteiro que você é justo. Eu sou vencedor. Não, você é justo. Declara que você é justo. Declara que você é santo. Tá, eu vou declarar. Aí no dia seguinte ele me ligava: pastor, caí de novo. Você é santo. Aí mais outra vez: declara que você é santo. Você foi lavado num sangue. Um sangue precioso, caríssimo. O Senhor te lavou. Mas eu continuo caindo, continuo declarando que você é santo. Até uma hora que a ficha espiritual cai. E ele entende que ele não é mais escravo do pecado. Isso vale para qualquer pecado, irmão. Para qualquer um deles. Vamos avançar? Vamos avançar. Esse texto que você acabou de ler fala de uma série de características, como eu disse, não se aplicam mais a você. Isso não é para a minha igreja. Alguém diga amém. Amém. Nós andamos debaixo do evangelho da graça. A Bíblia fala que nós chegamos à presença dele de que forma? Com medo ou com ousadia? Você chega com liberdade, você não tem medo mais de ser fulminado, você não tem medo de pôr a mão aqui no altar e dar um cangoleio e você cair morto. Você chega diante do Senhor com tranquilidade no seu coração, com paz. É fundamental você ter revelação no seu espírito desse aspecto, de que Deus veio habitar dentro de você. Ele não é mais do lado de fora. Essa revelação vai vir à medida que você se expõe à palavra de Deus, seja ela de papel, como ela trouxe ali, e é muito boa. Assim,
Eu não sei explicar isso, eu não tenho conhecimento, talvez alguém descubra. Eu estudo a Bíblia aqui, eu tenho um nível de entendimento. Não sei se tem algo no cérebro, mas quando eu vou para de papel, parece que o negócio flui mais. Não sei explicar, alguém depois me ajude. Mas a verdade é que quando você é exposto ao Logos, à palavra escrita, ou talvez algumas vezes ouvida, né, alguém falou para você, eventualmente o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação daquilo no seu coração. Revelação, queridos, não é algo novo que alguém nunca falou. Não é algo diferente que você nunca ouviu. Alguém está trazendo uma revelação nova. Qualquer revelação nova, normalmente ela sai da palavra de Deus. Normalmente ela é uma asneira. As revelações que o Senhor quis deixar para mim, para você, estão aonde? Responde, na Bíblia, pastor. Já está tudo ali. Amém? O Espírito só tem que trazer revelação para você. Quem fica buscando esse novo, né, tem um mover novo, tem uma revelação nova, um novo jeito de fazer as coisas, acaba deixando em algum momento de lado os princípios da verdade, os princípios e as verdades da palavra de Deus. Mas quando há revelação, há mudança de conduta. Quando alguém lê esse texto de 2 Pedro que nós lemos, sem revelação, ele fica preso só no Logos, ele fala, tô frito. Porque algumas dessas coisas aí se encaixam na minha história. Mas quando ele é alguém que já foi liberto do poder, da força do pecado, ele já teve revelação, ele lê aquilo e fala, glória a Deus. Nada disso aí que ele está falando me pega mais. Não quer dizer que você não cai mais em algum pecado. Mas quer dizer que você agora é vencedor sobre o pecado. Amém? Eu tenho orado nesses dias para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos dê revelação, conhecimento desse Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus que Paulo está falando lá no primeiro versículo que a gente leu aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo, chamado para pregar o Evangelho de Deus, ele é facinho de entender. O que foi, o que é, o que vai continuar sendo o Evangelho de Deus? É Deus deixando a divindade e se fazendo homem. Deus deixando a divindade, se tornando filho de homem, para que o homem um dia possa se tornar filho de Deus. Olha a troca. Deus vem. Jesus é Deus ou não, irmãos? Ele se torna filho de homem, ele vai parar no corpo de uma mulher, ele é formado lá dentro, ele cresce, ele nasce. Não sei se ele jogou bola quando criança, não sei se ele fez carrinho, mas ele viveu uma vida de uma criança normal. Teve que aprender a comer, alguém teve que dar papinha na boca dele, teve que aprender a falar as primeiras palavrinhas, gugu dadá. Cresceu, só que o processo dele foi bem acelerado. A história diz, a Bíblia diz que houve um momento em que a mãe procura ele ainda é uma criança. Cadê Jesus? Sumiu. Aí sai desesperado procurando ele, gastaram ali alguns diazinhos. 3 dias. E acharam ele aonde, irmãos? No templo. E o que ele estava fazendo? Discutindo. Estava lá conversando com eles. O que a pastora falou aqui, que seus filhos têm. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, quando eles estão aqui, eu faço essas perguntas difíceis, né? Quem era fulano? O que aconteceu? Não sei o quê. Eles são os primeiros a levantar a mão. Eu sei. Eu fico pensando, tem hora que dá vontade de eu ir para lá aprender também, porque tem hora que eles sabem mais do que eu. Eles estão sendo ensinados na palavra, no caminho. E aqui eles aprendem desde novinho o que é graça. Não aprendem? Sim. A Thaís tem uma estratégia que ela usa para ministrar para eles. Fantástico. Eu não vou convidar você a ir lá ficar assistindo, porque não faz bem para ela, mas talvez a gente devesse gravar algum dia para os pais olharem e falar, estou entendendo o que os nossos filhos estão aprendendo. Esse ponto
do Evangelho, de que é Deus se tornando filho do homem para que o homem se torne filho de Deus, é fundamental. Eu e você precisamos ter isso claro no nosso coração o tempo todo. É importante você saber também por que Deus teve que se fazer homem. A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem que haja derramamento de quê? Vamos comigo aqui. Não há redenção, não há remissão de pecados, não há perdão sem que haja derramamento de sangue. Deus tem sangue? Agora deu um nó. Tem não, né, irmão? Não. Não, porque Deus é o quê? Espírito. É que ele é. Então, para Deus poder perdoar o homem, ele teve que se fazer homem. Homem, é verdade. Para poder derramar sangue. É verdade. Mas isso fez ele deixar de ser Deus? Não. Isso é um paradoxo. Isso é um negócio difícil de entender. Deus, sendo Deus, ele também era homem. Mas sendo homem, ele também era Deus. Agora, vou falar aqui até olhando para a câmera aqui. Tá pegando eu lá? Tá? Alô? Hello? Quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, ele ressuscitou como homem ou como Deus? Sim. Mas como Deus, se ele voltasse para o céu, estava tudo bem. Mas você sabe quem é que está sentado no trono do lado de Deus agora? Um homem. Ele abriu mão. Ele foi o primeiro aí, para que eu e você pudéssemos ir logo atrás dele. Hoje, do lado de Deus, não tem Deus simplesmente sentado. Tem Deus que também é homem. Deus aceitou o primeiro homem do lado dele, sendo o filho dele mesmo. Meu filho, você voltou diferente. Imagina o Senhor falando com ele. Sim, pai, mas esse é o jeito. Por causa que eu sou homem agora, pai, e estou aqui do seu lado, eles também podem vir sentar do seu lado. Amém, Jesus. Eu acho que você nunca tinha parado para pensar assim. Do lado de Deus no trono tem um homem que é Deus. Tem Deus que se fez homem. Vamos avançar. Paulo, servo. Põe lá para mim. E aqui eu vou encerrar nos próximos minutos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, no original, é doulos. Doulos é melhor traduzido como escravo, como a pastora falou que está na versão dela. Veja, não é que Paulo está dizendo eu sou um escravo no sentido pejorativo. Você tem que entender o que é ser servo na ótica de Deus. Para mim e para você, o conceito de servo é muito complicado para alguém comprar, para alguém entender. Porque para mim e para você, servo é alguém que trabalha e faz trabalhos que jeito? Pesados. Algo difícil. Mas eu quero ler para você do jeitinho que eu escrevi. Paulo se apresenta como servo. No grego essa palavra é doulos, que significa escravo. Com certeza, ele não estava fazendo média com ninguém para parecer espiritual. Ele estava mostrando o padrão de quem quer viver no Evangelho da Graça. Vou repetir. Paulo estava mostrando que o padrão de quem quer viver no Evangelho da Graça é o padrão de ser o quê? Servo. O conceito de servo é bem mais explicado como alguém que foi comprado. Então entenda, esse Evangelho de Deus que ele apresenta é somente para quem é servo. Eu sei que no conceito natural do homem, pensar de si mesmo como escravo é absolutamente negativo. Mas no conceito de Deus não é. Precisamos pensar qual foi o preço que foi pago por nós. Porque escravos eram comprados naquela época. O conceito de escravo que você tem que ter, eu sou escravo do Senhor, é um conceito muito superior ao que nós conseguimos imaginar. É o conceito de alguém que foi comprado. Agora, querido, você não foi comprado por qualquer preço. Você não foi comprado por 20 moedinhas, 30 moedinhas, $1 milhão, 10 milhões de dólares. Não, não, não. Olha como eu pus aqui. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, para ser mais preciso, um preço incalculável. O preço do sangue do Filho de Deus.
Isso mexe com a nossa autoestima. Aquele que nos comprou é quem nos governa. Se você entender o preço que foi pago, você fala, eu quero mais é ser servo mesmo. Eu quero mais é ser escravo mesmo. Não é mais uma questão de fazer a minha vontade. Está aqui, acho que você leu minha palavra. Mas a dele não é mais uma questão de perseguir meus sonhos, mas os dele. A verdadeira liberdade não é dizer eu faço o que eu quero, vou no culto quando eu quero, eu assisto o que eu quero, eu dou dízimo quando eu quero, eu faço tudo do jeito que eu quero. Não é mais uma questão disso. É a questão de entender que quando você é servo dele, você se torna a pessoa mais livre do mundo. Querido, se para te comprar ele derramou o próprio sangue, imagina para te fazer feliz. Para te ter, ele falou, vale a pena. Eu vou pagar com o meu sangue. A Bíblia diz, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele quantas coisas? Todas. Eu nem tinha colocado esse versículo aqui. Mas ele também chama a si mesmo de apóstolo. Vou voltar lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo está falando com os romanos numa linguagem muito própria deles. Naquela época, quando o imperador não podia ir num compromisso, ou quando ele queria mandar alguém para resolver uma questão, ou quando ele queria mandar um representante, ele mandava o apóstolo. A palavra apóstolo significa exatamente representante. E por isso que Paulo diz no texto que nós lemos no início, diz que eu e você fomos chamados para ser servos, mas também fomos chamados para ser apóstolos, ou representantes de um reino. Agora, querido, tudo na vida com Deus é uma questão de apropriação. A salvação é para todos. Nem todos são salvos. Porque nem todos se apropriam. Nem todos vão lá e dizem, eu quero entregar minha vida. Alguns rejeitam, né? Eu não quero esse negócio de crente, não. Tá fora. A vida de reino também é uma questão de apropriação. A vida de servo também é uma questão de apropriação. Tem muita gente aí fora vendendo a ideia de servo do jeito errado. É uma ideia de subserviência. Se você não tiver aqui no culto, miserável. Né? Nós aqui ensinamos a ideia de servos que são filhos. E por serem filhos, eles querem servir. Eles querem vir fazer a obra do seu pai. Como eu disse, não é mais o sonho deles, é o sonho do pai. Sabe, irmãos, eu poderia ficar aqui fazendo a teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia do... Tem tanta teologia. Eu vou te falar qual que eu vou fazer aqui, a teologia do Evangelho da Graça. Entra nessa teologia, nesse Evangelho, que tudo mais vai funcionar. A cura acontece, a prosperidade vem, o relacionamento restaurado vem, filhos que são livres do caminho das drogas, livres da influência do mundo aí fora, tudo vem. É só entrar debaixo do princípio correto. A essa altura do campeonato, eu imagino que você já entendeu que o Evangelho de Deus não foi algo que Paulo inventou. O Evangelho da Graça não é algo que a Paz Church está pregando, ou a igreja fulana de tal no Brasil está pregando. Não é nada nosso. Paulo está dizendo que ele é servo. Deixa eu voltar e ler de novo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, chamado para ser representante, separado para o Evangelho de Deus, separado para o Evangelho da Graça, o qual foi por Deus, outrora, prometido a quem? Por quem? Por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. Olha, esse talvez é um dos poucos lugares, talvez o único lugar em que a Bíblia é chamada de Sagradas Escrituras. Isso significa que esse evangelho não surgiu nos dias de Paulo. Porque Paulo está falando que ele foi chamado para pregar o evangelho de Deus, ou o evangelho da graça, que foi revelado por intermédio dos profetas e colocado nas Sagradas Escrituras. Você sabe aonde começa o evangelho da graça?
Gênesis 1, verso 1. Bem lá. Aliás, eu estou errado. Deixa eu consertar. O Evangelho da Graça começou no dia que Deus começou. Deus não teve início de dias. Então começou lá no princípio da eternidade, que ninguém nem sabe quando é que foi. A graça começou, filho, muito antes da desgraça ter aparecido. A graça é uma pessoa. A graça não é um evangelho, não é um livro que você segue de receitas. Faça desse jeito assim, sensado. Paulo continua nesse texto aí que ele revela, ele fala que o evangelho da graça foi revelado, sim, como uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus. A graça é uma pessoa. E as pessoas ficam tão revoltadas aí fora, falando que a gente prega o evangelho da hipergraça. Deixa eu te contar mais uma vez, eu preciso pregar para você. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra superabundou no original é hiperbalos, hipergraça. Onde abundou o pecado, superabundou, ou a hipergraça veio. Vou te dizer uma coisa, você nunca vai conseguir pecar mais do que o perdão que você já recebeu. Você nunca vai conseguir fazer tanta meleca, tanta arte, tanta burrada para suplantar a graça. Ela vai ser sempre superior. Amém? Paulo está dizendo que esse evangelho foi confirmado pelas Sagradas Escrituras, desde lá de trás. Mas ele relata também o fato de que Jesus era humano. Quando ele fala que ele é da raiz de Davi, você tem que entender qual foi a promessa que Deus fez para Davi com relação ao trono dele. Ao trono de Davi. A pastora é especial. O que foi que Paulo... Perdão, o que eu estou falando? Vocês me tiram a atenção, aí eu fico perdidinho aqui, né? O que foi que Deus falou para Davi com relação ao trono de Davi? Que ele seria um trono eterno. Mas Davi morreu. Na verdade, Deus estava dizendo para ele, do seu trono, Davi, vai sair aquele que vai ter um trono e vai ser eterno. Quando Paulo está falando do trono de Davi aqui, ele está dizendo, esse evangelho do reino, ele é eterno. Ele começou muito antes do pecado começar, ele começou muito antes lá atrás. Mas não só isso, ele fala também que Jesus era Deus. Pela encarnação, o Senhor se torna homem, né? Ele vem, ele entra num corpo humano, ele se torna um homem para cumprir essa redenção que eu falei para você. Mas, continuando lendo o texto, e aqui eu termino, ele faz uma introdução do próximo assunto. Ele fala que Cristo foi designado de novo Filho de Deus na ressurreição. Oh, mas ele já não era Filho de Deus? Mas quando ele se tornou homem, ele teve que ser designado de novo. É como se ele tivesse que receber de novo a carteirinha de filho. Paulo está falando isso. Ele foi designado Filho de Deus de novo. Deixa eu te contar algo. Fique de pé. Eu quero passar uma tarefa para casa. Vocês podem fazer? Nós lemos Romanos 1, do 1 até o 17. E a tarefa para casa, para você, vai ser ler Romanos 1, do verso 18, até Romanos 3, verso 20. Eu vou pôr lá no grupo do WhatsApp. Romanos 1, 18, até Romanos 3, 20. Que aí quando você chegar aqui domingo que vem, vai ser muito mais fácil para mim pregar. Você já está lendo? Aleluia. Domingo que vem, eu pretendo falar 3 partes desse estudo. A justificação, a santificação e a glorificação. Os 3. Então não perca.